Olá a todos, eu sou Denise Queiroz e estou aqui mais uma vez para trazer um vídeo aqui falando nada mais, nada menos do que a palavra do nosso Deus poderoso, Pai, Criador de todas as coisas. Nós sabemos que estamos passando um momento bem difícil nessa quarentena, uma crise que afetou aí todo o nosso planeta, mas nós sabemos de uma coisa: Deus está no controle de tudo. E eu vim trazer uma mensagem aqui poderosa da parte de Deus com o tema a provisão de Deus. Olha, Deus, ele é o Deus que provê nas nossas vidas, mas para que Deus venha prover nas nossas vidas, nós temos que estarmos na dependência de Deus, temos que estar na direção de Deus, fazendo a vontade de Deus. Eu quero pegar um texto rapidinho aqui, que está lá em Mateus, no capítulo 6, a gente vai ler só alguns versículos rapidinho aqui, para você entender a mensagem do Senhor. No versículo 31 ao versículo 34, é um texto bastante conhecido, mas o 31 ele diz, não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Aí ele diz, porque todas estas coisas os gentios procuram, de certo vosso Pai Celeste sabe bem quais a necessidade de todas vocês, né? De todas as coisas Deus sabe o que a gente necessita. Mais importante, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. O que o texto está dizendo aqui mais importante, tá certo? Essa busca, essa necessidade de buscarmos a Deus. Por quê? Porque Deus sabe aquilo que eu preciso comer, aquilo que eu preciso calçar, aquilo que eu preciso vestir. Deus sabe que eu preciso de um trabalho, Deus sabe que eu preciso pagar minhas contas, Deus sabe que eu preciso de uma casa para que eu possa morar. Então, o que eu tenho que entender? Deus sabe de tudo isso, sabe. Mas eu tenho que buscar, primeiramente, a justiça de Deus. Eu tenho que buscar o reino de Deus, eu tenho que buscar a presença de Deus, que é mais importante para a minha vida. Porque tudo isso que eu já citei aqui é passageiro, tudo vai passar. Mas aquele que busca a Deus, a justiça de Deus, isso vai permanecer. Por quê? Porque o reino de Deus é algo espiritual. E se eu busco aquilo que é espiritual, e o espiritual ele é eterno, ele perpassa todos os anos e vai até a eternidade. Aí a Bíblia diz, buscai primeiramente o reino de Deus. Para que Deus possa prover na minha vida, para que Deus possa prover na sua vida, você tem que ter esse entendimento que eu preciso buscar a Deus, eu preciso me aproximar de Deus, eu preciso estar na presença de Deus para que as bênçãos de Deus venham para a minha vida. E eu vou te provar isso dentro da Bíblia, não é em outro canto, dentro da palavra de Deus. Livro de Deuteronômio, no capítulo 28, no verso 1 e verso número 2. Olha só o que vai nos dizer. E será que, se ouvirdes a sua voz, a voz do Deus Todo-Poderoso, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Versículo 2. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. O que a Bíblia está nos dizendo? Que quando nós ouvimos a voz de Deus e temos o cuidado de guardar o que nela está escrito, toda sorte de bênção vai vir sobre nós, vai nos acompanhar, tá certo? Vai vir momentos de luta, de dificuldade, claro, isso sempre vai acontecer. Mas quando nós acreditamos em Deus, dependemos de Deus, a bênção de Deus ela é notória, ela vem sobre nossas vidas mesmo no momento de dificuldade. Olha só, no livro seguinte, nós vemos o livro de Josué, no capítulo 1, Deus vai dizer uma coisa interessante para ele. Eu vou ler 2 versículos, versículo 8 e versículo 9, que nos diz, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo conforme o quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. 9. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde
quer que andares. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Por tudo que venha passar, o Senhor teu Deus, ele é contigo. Tá certo? Então nós vemos aqui já alguns versículos mostrando para mim, mostrando para você, que quando eu confio, eu acredito em Deus, o Senhor está ali provendo sobre a minha vida. Mas eu quero também falar aqui rapidinho de um capítulo de número 17, do primeiro livro, a qual foi escrito pelos reis. Nós vemos a história de um profeta bastante conhecido, que também é até citado no Novo Testamento. O profeta Elias, tá certo? Naquele tempo, Acabe estava reinando, só que Jezabel, ela manipulava Acabe para fazer o que ela queria. Acabe foi um rei mau, não agradou ao Senhor, e Deus levanta agora Elias para predizer contra Acabe. No capítulo 17, no versículo 1, diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Olha só, Deus deu autoridade a Elias para ir lá até o rei Acabe e predizer essas palavras no nome do Senhor. Aí nós vemos o quê? Que Deus havia enviado ele, só que o profeta passaria por uma situação a qual Deus estaria provando a sua fé. Olha só, aí Deus agora manda que Elias vá até o ribeiro de Querite, porque ali Deus iria sustentar Elias. A Bíblia também vai nos dizer que Deus mandou que os corvos, pela manhã, levassem pão e carne, e ao entardecer, ao anoitecer, levaria também pão e carne para suprir a necessidade de Elias. Porque Deus sabia que Acabe iria perseguir ele, então Deus estava guardando o seu servo. Só que teve um detalhe: o ribeiro secou, não estava chovendo, porque Elias havia dito que não iria chover. E não choveu. Então o ribeiro agora seca. E Deus faz o quê? Diz para Elias, e agora, e a Sarepta. Porque ali Deus faria com que uma viúva viesse sustentar Elias. Ora, a viúva estava ali com seu filho. A Bíblia diz que ela estava juntando gravetos, tá certo? Para que ela viesse ali levar, fazer um pequeno fogo. Ela tinha ali um pouco de azeite e um pouco de farinha. E o profeta, ao chegar ao encontro dela, ele pede água para ela e ele pergunta para ela, né, o que ela tinha em casa. E ela diz: olha, eu tenho um pouco de azeite e tenho um pouco de farinha, vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, a gente vai comer e depois nós vamos morrer. Olha só. Aí vem à mente de Elias: poxa, Deus disse que a viúva ia me sustentar. E ela vem agora dizer que vai fazer um pequeno bolo, vai comer e vai morrer mal o seu filho? Não, a história é outra. Deus disse que ia prover. Se Deus disse que ia prover, ele vai prover então, não é isso? Então o que acontece? Ele diz: olha, faz primeiro para mim, depois faz para ti e depois faz para o teu filho. Então aquela mulher, ouvindo a palavra do profeta, crendo no que ele estava dizendo, assim fez o bolo, deu para ele, comeu e o menino também. E Elias diz: olha, não faltará farinha na panela e nem azeite, enquanto Deus der chuva sobre a terra. Olha só que interessante. Agora o profeta profetiza sobre a vida daquela mulher com autoridade e Deus honra a palavra do profeta. Deus proveu farinha, Deus proveu azeite. Até aqui é uma história que todos nós conhecemos. Só que o que? Quando você continua lendo o capítulo, tá certo? A partir do verso 17, geralmente a gente lê só até o 16. Mas quando você lê do 17 em diante, nós vemos uma outra situação difícil. Porque estava tudo bem, olha, o profeta já veio, já proveu farinha, já proveu azeite, já está numa bonança, glória a Deus e aleluia. Muitas das vezes nós achamos assim: tá tudo em paz, tá tudo tranquilo, pronto. Tá ótimo, o jeito que tá.
Só que um detalhe, a Bíblia diz que o filho da mulher adoeceu muito grave a sua doença. E ele agora ficou sem fôlego. A criança já não respirava mais. E a mulher agora vai ter com Elias. Olha só o versículo 17. Depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho dessa mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Viste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares os meus filhos? Olha só o que a mulher disse. E ele disse: dai-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o lançou para cima ao quarto onde mesmo habitou e deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligisse, matando-lhe seu filho. Então se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Olha só a situação. Elias disse: olha, Senhor, eu estou morando com essa viúva, agora tu afligiste essa mulher, ainda mataste o filho dela. Agora Elias está numa situação mais difícil. Ele proveu o alimento, mas agora a criança havia morrido. Então, olha a situação daquela mulher. Passou pelo momento difícil, veio a solução e entrou em outro momento difícil. O que eu quero dizer para você? A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus falando isso para nós. Então, o que acontece? Muitas das vezes a gente passa uma dificuldade, aí vem a bênção de Deus, e nós não estamos prontos para enfrentar uma outra dificuldade. E quando essa outra dificuldade chega, nós nos desesperamos, nos afligimos, a ansiedade toma conta de nossas vidas, nós nos desesperamos, esquecemos que Deus é provedor. Esquecemos, se nós orarmos pedindo a Deus, crendo, nós vamos receber. Então a gente esquece de tudo isso, a gente esquece de buscar primeiramente o reino de Deus, a gente esquece de buscar a presença do Senhor. E olha só, aquela mulher correu, falou com o profeta, e o profeta agora foi buscar a presença de Deus. E o mais interessante é o versículo 24, que diz assim, ó: então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdadeira. A partir desse momento, agora a mulher começa verdadeiramente a acreditar no profeta, verdadeiramente entender que a palavra que aquele homem proferia era a palavra de Deus. Tá certo? Lá em 2 Crônicas 20, nós vemos o seguinte. Lá na parte B do versículo diz: crede no Senhor teu Deus, estareis seguro, e crede nos seus profetas, e prosperareis. Deus é o Deus da provisão. Basta nós estarmos em sua presença, estarmos segundo a vontade do Senhor Deus, porque ele diz que nunca viu um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. E a palavra também nos diz que o Senhor é o meu pastor, e de nada eu tenho falta, nada me faltará, porque Deus, ele está acima de tudo, ele é o provedor para nossas vidas, para aquele que crê. Se você crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, a bênção de Deus entrará na tua vida, os teus caminhos serão direcionados por Deus. Busque ao Senhor, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar o seu nome enquanto está perto. Que Deus em Cristo vos abençoe e até a próxima.